2, 1. IPK, Instituto Professor Calazans. Desvio ou defesa? Esquivar-se ou defender-se? Eu vou contar uma história aqui e esse assunto, nosso tópico de hoje, ele é muito importante, principalmente, não só, mas principalmente na área da comunicação. Será que vale a pena você, em todas as vezes, se defender? Hoje nós temos aí a mídia, várias redes sociais, que é muito comum agressões verbais, ofensas. É vantagem mesmo em todas as vezes nós nos defendermos ou nem sempre? Mais importante do que saber qual das condutas é saber também quais as consequências e sopesar e analisar e concluir qual das duas condutas, das duas ações é melhor. Lembrando que isso vale para muitas áreas da comunicação, políticos, artistas e assim por diante. Eu vou contar uma breve história aqui. Na realidade, eu passeando pelas mídias, né, pelas redes sociais, eu vi um palestrante dando uma palestra, ainda bem. E na palestra ele conta uma história própria, infelizmente eu não consegui salvar, questões técnicas, não deu tempo de eu salvar, é do Instagram, e quando eu fui procurar não achei mais. Mas a história dele é interessante, se alguém souber quem é este palestrante, pode aí colocar nos comentários. Mas olha que história interessante ele contou e eu vou aplicar a concepção da sua história dentro do nosso aspecto aqui de comunicação e oratória. Ele disse que era um garoto ainda, entendi que é na faixa da adolescência, ele participava de um campeonato de luta entre vários competidores. E tinha um competidor que, em relação a ele, tinha muitas vantagens. Era mais forte, até mais alto, mas, dentre várias qualidades superiores, ele tinha uma que era notável. Ele tinha um chute. Ele tinha um chute tão forte que, naquela circunstâncias, perante os outros lutadores mirins, aquele chute ele era indefensável. É tão forte que quem tentava se defender do chute levava a desvantagem e ali perdia a luta. Então, vamos lá? Primeira análise. Chute indefensável. Não tinha condições, naquela circunstância, de defender-se daquele chute. Quando ele entra no ringue para lutar contra este lutador, o pai dele se aproxima dele e dá a seguinte instrução, que para mim é maravilhosa, estupenda essa instrução. Não se defenda do chute, esquiva-se. Depois ele fez isso. Todas as vezes que o lutador, o oponente, ia dar o chute, ele não buscava defender-se do chute, e sim se desviar. E ele conta que no primeiro ataque, ele realmente levou o chute, conseguiu se desviar e atingiu o seu oponente. 1 ponto para ele. E assim a luta progrediu, ele se desviando e atacando, atingindo o oponente. E ganhou a luta por pontos. E ele sabia que no momento que ele fosse se defender do chute, a potência do chute era tão forte que iria derrubá-lo, ele iria perder. Essa foi uma estratégia excelente dada pelo seu pai e que nós podemos aplicar em várias áreas da nossa vida. É sim vantagem se defender ou esquivar-se. E aqui no nosso contexto eu vou mostrar que às vezes é vantagem esquivar-se, mas nem sempre. Há necessidade de se defender. A questão é, professor Calazans, quando é que eu sei que eu vou precisar me defender ou me esquivar? Está aí
a grande sabedoria que nós vamos contar daqui a pouco. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e, para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Desvio ou defesa? Eu falo para não só, né, mas principalmente para essas áreas. Há muitas outras áreas, né? Os especialistas da comunicação, políticos, artistas, etc. A gente vê principalmente na época de campanha política, alguns políticos recebendo algumas agressões verbais, e às vezes até física, né, no mundo que nós estamos vivendo hoje, mas algumas agressões verbais que nós questionamos. Por que ele se defendeu? Naquela situação, era melhor ter ficado calado. Às vezes ele não se defende ou se defende mal. Artistas e até nós mesmos. Às vezes eu mesmo, como professor, tenho ali uma mídia, pertenço e interajo com as redes sociais e muitas vezes algumas colocações, vídeos que nós fazemos e disponibilizamos, recebemos muitas críticas, o que é salutar em certo ponto, mas há críticas que não são honestas. E aí nós precisamos pensar. Muitas vezes você vai criticar, ou melhor, rebater, defender uma crítica e as consequências são piores ainda. Tá? Então, em palestras, isso acontece, não deveria acontecer, mas muitas vezes nós vamos proceder palestras ou aulas, debates, aulas, e o aluno ou o membro ali da plateia é beligerante. Né? Há pouco tempo, eu fui dar uma aula para um grupo pequeno, mas não sei por quê. Depois, durante a palestra, a aula, nós conseguimos reverter a situação. Mas é muito comum, às vezes, um membro da palestra ou de um curso, ele quer se destacar e, às vezes, o seu modo de destaque é agredindo. Eu até me lembro uma vez, num curso de palestrantes e de comunicação oratória, uma das alunas falou: professor Calazans, até que ponto convém debater? Porque eu, como professor e até mesmo palestrante, não aguento mais a receber críticas ao vivo e pessoas, às vezes amargas, com discurso de ódio, querem ali, elas querem se opor a nós. Eu falei: olha, não tem como nós nos desviarmos disso. Conviver, isso é uma realidade. É uma realidade. O haters, sempre teremos. Agora, a questão não é ter hater ou não, que teremos. O problema é saber como interagir com eles. É o nosso bate-papo de hoje. Mídias, cuidado com as mídias. Tá? O rei Davi. O livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, traz uma história muito interessante com o segundo rei, né, o segundo rei ali de Israel. E o rei Davi passou por muitos embates. Né? Ele foi considerado o segundo rei. O primeiro rei já tinha sido deposto pela situação atual, mas ele ainda não tinha assumido ainda. Então ficou um momento em que o primeiro rei era Saul, deveria sair, sabia, inclusive ele foi informado que iria sair, e na sequência assumiria o rei Davi. E houve um momento ali de comum aos dois homens, não na realidade os dois reinados, né, em que houve ali muito conflito, principalmente pelo próprio rei Saul, que não queria abandonar o posto, e essa situação aí mescla, houve vários problemas e Davi passou por muitos embates. Teve um deles que a gente acha muito interessante, que, olha só que coisa interessante, Zeruia era irmã de Davi, é um nome esquisito aí. Ela tinha ali 3 filhos, que em certos momentos, eles foram leais, fiéis a Davi, mas, com o passar do tempo, esses vários momentos turbulentos, rei mudando, então alguns deles deixaram de servir a Davi, ser fiel, leal a Davi, e foram leais às outras situações, até mesmo a outras pessoas ali naquele embate, aquele conflito, a conquista, né, do reinado. E eram homens valentes, homens fortes, e Davi conhecia muito bem o potencial dele. Nesse momento, teve na verdade, um momento que Davi usa a seguinte expressão:
né? Seriam esses homens, o Joabe, Abisai e Azael, filhos de Zeruia, que na verdade eram sobrinhos de Davi. Mais importante do que saber que eram sobrinhos de Davi, eram homens que pertenciam ali ao reinado como valentes, né? Embora seja rei, essa expressão está no segundo livro de Samuel 3:39, ele usa uma expressão interessantíssima, né? Os filhos lá de Zeruia, que eles começaram a combater a Davi. E ele falou, embora eu seja rei, vocês são mais fortes do que eu. Deus cuide de vocês. Olha que coisa interessante. Esses homens eram valentes, fortes, tinham uma tática ou até mesmo uma estratégia de ataque contundente. E Davi entendeu que se ele se opusesse a esses homens, ele teria um grande prejuízo. Ele falou, embora seja rei, essa expressão é muito interessante, porque ele fala assim, embora seja rei, ou seja, ele era rei. Ele tinha outros valentes, outros fiéis, outros militares, vamos dizer assim, à sua disposição, que ele poderia colocar em combate e, com certeza, ele sairia vitorioso. Mas quando ele fala assim, embora eu seja rei, ou seja, eu tenho um exército, tenho homens aí rebeldes, muitos deles se rebelaram, desobedientes. Eu tenho vocês como rebeldes, desobedientes. E eu tenho à minha disposição um exército. Embora eu seja rei, eu tenho poder, eu tenho um governo, se eu colocar o meu exército contra vocês, eu vou sair vitorioso. Não tinha como. Mas ele fala, embora eu seja rei, embora eu estivesse aparentemente em situação de vantagem, ele considerou, ele sopesou, entendeu deixar as coisas fluírem. E aí muito cuidado, embora você esteja numa posição de vantagem, você é chefe, você é maioral da sua posição, será que mesmo sendo chefe, mesmo tendo aparentemente vantagens administrativas de poder, de dinheiro, será que é vantagem mesmo você se colocar numa posição beligerante e se confrontar e enfrentar, ou é melhor se esquivar? Naquela situação, Davi entendeu que a melhor opção não era defender-se, era esquivar-se. E aqui ele economizou guerras, conflitos, sangue e assim por diante. Numa outra situação também muito delicada, Simei, um valente ali da época de Israel, também se colocou contra Davi. Davi estava sendo afrontado e nessa afronta ele entendeu que era melhor ele se recuar. E quando ele estava se afastando com alguns dos seus valentes, com alguns dos seus homens ali, pertencentes ao seu exército, um tal de Simei se opôs a ele e começou a apedrejá-lo. Nesse momento, um dos seus valentes se colocou com a seguinte abordagem. O senhor quer que eu faça alguma coisa? Então, um dos seus valentes, um dos seus guardas-costas, tentou defendê-lo da apedrejamento, né, de Simei. Ele falou, não, deixa quieto. Deixa, não precisa fazer isso. Naquele momento, Simei poderia ser alvejado e morto, mas entendeu Davi que, embora Davi estivesse naquela situação, naquele momento, em vantagem em relação a Simei, com os seus guarda-costas, ele entendeu que era melhor deixar. Nesse momento, desvio ou defesa, esquivar-se ou defender-se. Embora também Davi estivesse em vantagem, ele resolveu por isto. Depois vocês vão ler a história dos filhos de Zeruia e Simei. O que aconteceu com eles, né, foi consequência de suas atitudes e eles acabaram tendo aí, nenhum deles teve um fim benéfico, nenhum deles teve um fim vantajoso.
né? E Davi, entendendo isso, não se comprometeu com a situação. Eles tiveram o fim que eles mereceram e Davi ficou preservado. Muito cuidado. Muitas vezes você entra em alguma situação, pode até mesmo, cuidado aí, principalmente políticos, pode até mesmo em vantagens e também saírem vitoriosos, mas serão, que nós falamos, né, chamuscados. Eu saí ferido, eu saí vitorioso, mas saí ferido. Será que é vantajoso nós sairmos vitoriosos e ilesos? Esta é a vantagem. Repito, alguns políticos saem vantajosos em comprarem uma briga, saem vitoriosos em comprarem uma briga e até vencem, mas a sua imagem fica muito ferida em muitos aspectos. Tá? Então, Davi, nas duas situações que nós colocamos aqui, nós acreditamos que ele sairia vitorioso, mas ele evitou ali alguns desgastes. Absalão, que aí já é uma outra situação diferente, Absalão foi o seu próprio filho, e com o seu filho também, ele não quis se opor. E teve um momento mais interessante aí, que ele entra na caverna de Adulão. Aqui, para mim, esse ponto é muito interessante. Ele é perseguido por muitos homens, até mesmo os homens de Saul e outros, e ele vai olha a palavra que eu vou utilizar, ele vai se refugia numa caverna com alguns homens valentes. Naquela situação, ele poderia também ter enfrentado, seria uma guerra ali naquele momento. Mas quando ele entra na caverna de Adulão, ele não se oculta, ele não se omite, ele não se esconde. Foi uma estratégia para preservar a si mesmo e preservar muitas outras pessoas. Ali ele evitou uma grande guerra, carnificina, morte e assim por diante. Aparentemente, quem olhasse de uma forma equivocada poderia entender que ele se acovardou. E, conhecendo a história, nós vamos perceber que ele não se acovardou. Muito pelo contrário. Naquele momento, poderia ter tido uma grande guerra, mas ele entendeu que aquela guerra poderia ter sido evitada e o resultado seria o mesmo em favor dele. Teria vitória lutando e teria vitória não lutando, como foi o caso. Mas não seria chamuscado, ok? Por outro lado, olha só que coisa interessante. Em outro momento, Davi, ele se apresenta para lutar contra o Golias, que era um filisteu, que fazia parte do povo opositor inimigo ali de Israel. Nesse momento, bem contrário das outras situações que nós colocamos aqui, ele se apresenta, e se apresenta ao próprio rei Saul, e se coloca à disposição como voluntário para lutar com Davi. E aí nós perguntamos, puxa vida, como é que isso acontece? Em várias situações, ele se resguardou. E nessa situação aqui, ó, não só nessa, tá? Estou citando essa, mas há outras situações que Davi guerreou, optou por guerrear, né? Como é que ele, e aqui nesse caso, né, ele saiu totalmente vitorioso? E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: como é que Davi sabia ou soube discernir quando deveria lutar e quando não deveria lutar? Em todas as situações, Davi sagrou-se vitorioso. Mais importante do que a guerra ou a não guerra, a pacificação, mais importante é saber, que nós chamamos, né, usamos o verbo de discernir, que é discernir, entender qual estratégia utilizar. Quando, professor Calazans, quando eu devo lutar ou quando eu devo me esquivar? Lembrando que no caso que nós colocamos no início, o garoto lá que entrou na luta, o palestrante, ele não se omitiu, ele lutou se esquivando. Então, nós não estamos falando de omitir-se, é diferente. Então, quando eu sou confrontado com um hater, com um opositor, eu não estou falando para eu me ocultar e omitir, não, estarei presente.
mas saber quando e como lutar, que é a grande questão. E aí eu tenho que analisar uma coisa que nós usamos muito em direito, né? A oportunidade e a conveniência. É interessante? É interessante? Então, precisamos ter um estrategista de comunicação e esse estrategista, ele vai analisar as consequências. Quais são as consequências? Depois de analisar as consequências, e aí nós vamos montar uma estratégia para ver se deve ou não, se deve esquivar-se ou se deve defender-se. Tá? Há situações, processo judicial, por exemplo, não tem como. Você foi denunciado, você foi indiciado, não tem como. Você tem que se defender. Inclusive, não tem nem como não se defender. Né? Em processos judiciais, indiciamento ou inquérito, nós já vimos pessoas não se defenderem ou se defender de uma forma periclitante, né? Uma forma não muito saudável e acaba tendo prejuízo. Então, há situações que você não pode se esquivar, você tem que se defender. Repito, mais importante do que defender-se ou esquivar-se é saber o que fazer em determinados momentos. Isso vai depender da estratégia. Bons advogados estão para isso. Mais importante do que promover um processo é saber montar a estratégia do processo ou não do processo. Repito, em resultando responsabilidades, não tem como. Eu conheci um caso há pouco tempo que um determinado senhor estava muito seguro de si, ele achou que não precisava defender-se daquela acusação, porque estava muito seguro das consequências dos seus atos. E ele teve um prejuízo financeiro e pessoal muito grande. E nós alertamos. Nesta situação, defenda-se o mais rápido possível. Ele entendeu que esquivar-se seria a solução quando não foi. Então, tem que analisar a responsabilidade. O que é responsabilidade? Vem do direito, né? É habilidade de resposta. Eu gosto tanto dessa palavra. O que é responsabilidade? Habilidade de resposta. Então, você tem que ser hábil a responder. Tem que ter capacidade e competência para responder. Então, veio uma ofensa, veio um ataque. Eu preciso ser hábil para responder por aquilo. Competência, né? E capacidade. E nem sempre você tem essa capacidade, tem esse poder de discernimento. Cabe, então, procurar especialistas para isso. Desvio ou defesa? Está aí a grande pergunta. Mais importante do que a pergunta é a resposta. Então, esse vídeo aqui, essa aula, esse vídeo-aula, esse assunto que nós discorremos aqui, vale para muitas áreas do direito e também, principalmente, no nosso caso aqui, de comunicação. Compensa mesmo você se defender de um hater? Compensa? Ou se você não se defender, as consequências serão piores. E você pode ver na mídia em geral, muitas pessoas quebram a cara, têm um desfecho não muito vantajoso, porque ao invés de defender-se, ou melhor, ao invés de esquivar-se, ela se defende. Então, muito cuidado, né? Porque há pessoas que aparentemente são inocivas, mas são verdadeiro filho de Zeruias. E compensa, embora eu seja rei, embora você tenha poder, tenha dinheiro, esteja aparentemente numa situação vantajosa, de repente é melhor você se esquivar. O resultado vai ser o mesmo, tá? Só que em uma das situações, você, embora vitorioso, saia chamuscado. Seria melhor você preservar a tua honra, a tua fama, a tua idoneidade, tá bem?
Professor Calazans, lembrando do nosso site, lá tem muitas informações sobre os nossos cursos de comunicação, direito e outras áreas. No nosso canal do YouTube também há vários videoaulas sobre esse e assuntos correlatos. Você pode fazer os 3 Cs, Triple C, comentar, curtir, compartilhar, se inscrevendo e ativando o sininho para receber mais informações. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, um grande prazer tê-los a bordo. Um grande abraço e tudo de bom.